Senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Litoral, havendo quórum regimental, eu declaro aberto essa sessão ordinária do dia 11 de maio de 2015. Inicialmente, vamos para a apresentação das correspondências recebidas. Por gentileza, caro presidente, queria, como líder das bancadas, queria fazer um minuto de silêncio em homenagem ao nosso queridíssimo ex-governador, nosso atual senador Luiz Henrique da Silveira. Todo mundo sabe o acontecido, a morte dele repentinamente ontem. Eu queria que essa casa prestasse essa humilde homenagem. Nós fazemos um minuto de silêncio em homenagem ao nosso senador falecido na data de ontem. De pé, se for possível, de pé. Obrigado. Então, senhores vereadores, atendendo o pedido do vereador Vando, um minuto de silêncio em homenagem ao ex-governador e atual senador Luiz Henrique da Silveira. Obrigado, vereadores. Senhor secretário, apresentação das correspondências recebidas. Florianópolis, 14 de abril de 2015. Prezado senhor, cumprimentando o acordamento, vimos através desse encaminhar a vossa senhoria a nova composição da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para o ano de 2015. Presidente, deputado Liceu Dresch, vice-presidente, deputado Narciso Parisotto, membros: Dalmo Claro de Oliveira, Ismael dos Santos, Luiz Fernando Vampiro, Marcos Vieira e Natalino Lázaro. Projeto Rede em Ação, ofício convite número 074/2015. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos através desse convidar para participar do evento dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. O evento acontecerá no dia 18 de maio, a partir das 9h30, local Centro de Imaruí, em frente à Secretaria de Educação. Contamos com a sua presença. Sabrina Feliciano da Conceição, secretária municipal de Promoção Social. Aqui tem toda a programação, quem estiver interessado. Ofício número 0490/2015, Florianópolis, 4 de maio de 2015. Excelentíssimo presidente, pelo presente estamos nos dirigindo a Vossa Excelência para comunicarmos que a UVESC foi convidada para participar de uma reunião com o deputado Fernando Coruja e outro deputado da Comissão de Saúde, que nos deu conhecimento da existência de uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição Estadual, de sua autoria, e que conta com o apoio da Comissão de Saúde da LESC, e quem tem a seguinte proposta: aumentar o percentual de 12% para 15% dos repasses do governo do Estado para a saúde pública, de forma escalonada, proporção de 0,5% ao ano até 2021. Ainda segundo o deputado, a UVESC foi chamada como entidade representativa do Poder Legislativo Municipal para que, conforme permite a Constituição do Estado, as câmaras de vereadores podem apresentar uma PEC, desde que aprove um decreto legislativo, encaminhe uma mensagem e a proposta de emenda à Constituição do Estado sobre a matéria, conforme o modelo dos anexos. Feito isso,
será a primeira vez que as câmaras municipais farão uma emenda constitucional e poderão ser signatárias desta PEC da saúde a ser protocolada na LESC. A diretoria da UVESC, entendendo o alcance social desta PEC, hipotecou o seu apoio e agora solicita a essa nobre Câmara, na posse de Vossa Excelência, para que se discuta o assunto em plenário e, havendo concordância, aprovem o decreto legislativo, a mensagem e a proposta de emenda à Constituição do Estado nos termos e modelos que a esse anexamos, e que no mais curto espaço de tempo envie-nos pelo correio e assim possamos encaminhá-la à LESC para que esta Câmara não perca a grande oportunidade de ser signatária da proposição aprovação da uma PEC. Contando com a aquiescência de Vossa Excelência a esse pedido e dos demais vereadores na aprovação do decreto legislativo, externamos o nosso agradecimento e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Almir Della Costa, Superintendente. Excelente senhor, vereador Luiz dos Passos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhores vereadores, só um minutinho de sua atenção, tá? Esse aqui foi um modelo do projeto que veio da Assembleia para nós analisar aqui. Dando 12% para 15% para a saúde. Então eu vou passar para a comissão, para a gente analisasse e depois conversasse com todos os vereadores. Tranquilo? Ofício número 017/2015. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente e tendo em vista a conversa realizada com o secretário de governo no sentido de que seria enviado a esta comissão alteração referente ao projeto de lei número 024/2015 relativo ao reajuste dos funcionalismo público municipal, em especial no que tange a retroatividade do reajuste, mas até o presente momento não chegou alteração a esta casa. Vimos informar que o referido projeto permanecerá nesta comissão. Atenciosamente, sala das comissões, 7 de maio de 2015, vereador Vanderlei Cunha, presidente da comissão permanente. Apreciação da ata da sessão ordinária número 12/2015. Em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores presentes. Agora vamos para a ordem do dia. Matéria do Poder Executivo para leitura em plenário. Senhor presidente, desculpa, eu não estava tão atento à ordem do dia. Eu não sei se já passou a parte da matéria do Poder Legislativo, é que eu tenho um requerimento verbal para fazer, eu não sei se o momento é agora ou posterior. Então tá, obrigado. Projeto de lei número 025, de 27 de abril de 2015, dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. Manuel Viana de Souza, prefeito municipal de Mari, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta lei. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito privado, cujas atividades sejam dirigidas àquelas relacionadas no caput neste artigo, qualificadas pelo Poder Executivo como organizações sociais, serão submetidas ao controle externo da Câmara Municipal, o que exercerá o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo. Artigo 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se a qualificação como organização social. Inciso 1º. Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a linha A,
natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação. B. Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. C. T. Como órgão de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definida nos termos do Estatuto, asseguradas aquelas composição e atribuições normativas e de controle básico previsto nessa lei. D. Participação no órgão colegiado de deliberação superior, de membro de notória capacidade profissional e idoneidade moral. E. Composição e atribuições da diretoria. F. Obrigatoriedade da publicação anual do Diário Oficial dos Municípios nos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato da gestão com o município. G. No caso de associação civil, a aceitação de novos associados na forma do Estatuto. H. Proibição de distribuição de bens ou de parcela de patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. I. Previsão da incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de sua atividade, em caso de desqualificação ao patrimônio público do município. Inciso 2º. Haver aprovação quanto ao cumprimento integral dos requisitos para sua qualificação do secretário ou titular do órgão supervisor ou regulador da área de atividades correspondente ao seu objeto social. Parágrafo único. Somente serão qualificadas como organização social as entidades que efetivamente comprovarem o desenvolvimento da atividade descrita no caput do artigo 1º desta lei há mais de 5 anos. Do Conselho de Administração. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos do respectivo estatuto, observados para fim de atendimentos dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos. Inciso 1º, ser composta por, alínea A, 55%, no caso de associação civil de membros eleitos dentre os membros ou associados. B, 35% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. C, 10% de membros eleitos pelos empregados da entidade. Inciso 2º, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Terceiro, o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo os critérios estabelecidos no Estatuto. Quarto, o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. Quinto, o Conselho deve reunir-se ordinariamente no mínimo 3 vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer tempo. Sexto, os conselheiros não receberão remuneração pelo serviço que nessa condição prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem. Sétimo, os conselheiros eleitos ou indicados para integrar o direito da entidade devem renunciar a assumir as correspondentes funções executivas. Artigo 4º. Para o fim de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser excluídas, dentre as distribuições privativas do Conselho de Administração, as seguintes. Inciso 1º. Fixar o âmbito da atuação da entidade para a consecução de seu objetivo. Segundo, aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade. Terceiro, aprovar a proposta de orçamento e o programa de investimento relativos ao objeto contrato de gestão celebrado. Quarto, designar e dispensar os membros da diretoria. Quinto, fixar a remuneração dos membros da diretoria. Sexto, aprovar o estatuto, bem como suas alterações e a extinção da entidade por maioria no mínimo de 2/3 de seus membros. Sétimo, aprovar o regimento interno da entidade
que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento e os cargos e as competências. Oitavo, aprovar por maioria no mínimo de 2/3 de seus membros o regulamento relativo ao objeto do contrato celebrado, contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados. Nono, aprovar e encaminhar aos órgãos supervisores de execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividade da entidade elaborados pela diretoria. 10º, fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais relativas ao objeto do contrato de gestão celebrado, com auxílio de auditoria externa. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas citadas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 1º. É dispensável a licitação para a celebração de contrato. É dispensável a licitação para a celebração de contrato de gestão de que trata o caput deste artigo nos termos do artigo 24, inciso 24 da Lei Federal número 8666 de 93, com a redação dada pela Lei Federal número 9648/98. Parágrafo 2º. O poder público dará publicidade à decisão de firmar contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas nos termos do artigo 1º desta lei. Parágrafo 3º. O poder público dará publicidade à decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas nos termos do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. A celebração do contrato de gestão será precedida de processo seletivo quando houver mais de uma entidade qualificada para prestar o serviço objeto da parceria nos termos do regulamento. Artigo 6º. O contrato de gestão será instrumentalizado sempre por escrito, com as atribuições, responsabilidades e obrigações a serem cumpridas pelo município e pela organização social, observando as regras gerais de direito público e deverá conter cláusulas que disponham sobre: primeiro, atendimento indiferenciado ao usuário do serviço objeto do contrato de gestão. Segundo, indicação de que, em caso de extinção da organização social ou rescisão do contrato de gestão ou seu patrimônio, os legados e as doações que lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de sua atividade, serão incorporados ao patrimônio do município ou ao de outra organização social qualificada na forma desta lei. Ou ainda, a entidade sem fins lucrativos atuante na mesma área que é extinta, localizada no município de Imaruí, ressalvados o patrimônio, bens e recursos pré-existentes ao contrato ou adquirido com recurso a ele estranhos. Terceiro, adoção de prática de planejamento sistemático das ações de organização social mediante instrumento de programação, orçamento, acompanhamento e avaliação de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas. Quarto, obrigatoriamente de publicação anual do Diário Oficial do Município de demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e do relatório de execução do contrato de gestão. Quinto, obrigatoriedade de especificar o programa de trabalho proposto pela organização social, estipular as metas a serem atingidas, os prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação de desempenho, inclusive mediante indicador de qualidade e produtividade. Sexto, estipulação de limites e critérios para remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem pagos aos dirigentes e empregados da organização social no exercício
de suas funções. Sétimo, vinculação do repasse financeiro que for realizado pelo município ao cumprimento das metas pactuadas no contrato de gestão. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais e sempre em caráter temporário, visando a continuidade da prestação do serviço e mediante a autorização prévia e expressa do Conselho de Administração, a organização social poderá contratar profissional com remuneração superior aos limites de que trata o inciso 6º deste artigo. Parágrafo 2º. A contratação efetuada nos termos do parágrafo anterior deverá ser imediatamente submetida à apreciação do poder público por meio da respectiva secretaria responsável e não importará em incremento dos valores do contrato de gestão. Parágrafo 3º. O contrato de gestão deve ser submetido, após a aprovação do Conselho de Administração, ao secretário municipal da área competente. Artigo 7º. Na elaboração do contrato de gestão, deve ser observados os princípios gerais do artigo 37 da Constituição Federal e também os seguintes preceitos. Inciso 1º. Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos de execução, quando for pertinente, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicador de qualidade e produtividade. Segundo, estipulação dos limites e critérios para despesa com a remuneração e vantagem de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados de organizações sociais no exercício de sua função. Parágrafo único. O secretário municipal da pasta competente deverá definir as demais cláusulas necessárias dos contratos de gestão de que for signatário. Artigo 8º. São responsáveis pela execução, acompanhamento e fiscalização do contrato de gestão de que trata esta lei no âmbito das organizações sociais. Inciso 1º. A diretoria estatutária da entidade, a qual caberá executar o contrato de gestão, se for o caso, fiscalizar a execução em relação às suas entidades filiadas. Segundo, os conselhos de administração e fiscal da entidade. Artigo 9º. O acompanhamento, a fiscalização da execução do contrato de gestão, sem prejuízo de ação institucional dos demais órgãos normativos e de controle interno e externo do município serão efetuados. Primeiro, quanto às metas pactuadas e os resultados alcançados pelos órgãos competentes da respectiva secretaria responsável. Segundo, quanto ao aprimoramento da gestão da organização social e à otimização do padrão de qualidade na execução do serviço e no atendimento ao cidadão pelo poder público. Artigo 10º. A prestação de contas da organização social a ser apresentado trimestralmente ou a qualquer tempo, conforme recomenda o interesse público, far-se-á por meio de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos respectivos demonstrativos financeiros, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. Ao final de cada exercício financeiro, a organização social deverá elaborar consolidação dos relatórios demonstrativos também nos termos das instruções do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de que trata esse artigo e encaminhá-la à respectiva secretaria responsável. Artigo 11. Os servidores de órgãos competentes da respectiva secretaria responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação do contrato de gestão, ao conhecerem qualquer irregularidade ou ilegalidade da utilização de recursos ou bens de origem pública, dela darão ciência ao setor de controle interno do município e ao prefeito municipal para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 12. A comissão de avaliação avaliará anualmente a otimização do padrão de qualidade na execução do serviço
e no atendimento ao cidadão e ao aprimoramento da gestão das organizações sociais, na forma que dispuser o regulamento. Parágrafo único. A qualquer tempo, e conforme recomende o interesse público, a comissão de avaliação requisitará às organizações sociais as informações que julgar necessárias da execução, avaliação e fiscalização do contrato de gestão. Artigo 13. O secretário municipal da respectiva pasta responsável presidirá uma comissão de avaliação que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos de gestão celebrados pelas organizações sociais no âmbito de sua competência. Parágrafo 1º. A comissão de avaliação será composta, além do presidente, por: inciso 1º, dois membros da sociedade civil, escolhidos dentre os membros do Conselho Municipal da área ou dos conselhos gestores dos equipamentos incluídos nos contratos de gestão, quando existirem, ou pelo prefeito. Inciso 2º, um membro indicado pela Câmara Municipal com notória capacidade e adequada qualificação. E, terceiro, 3 membros indicados pelo Poder Executivo, com notória capacidade e adequada qualificação. Parágrafo 2º. A entidade apresentará à comissão de avaliação, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados periodicamente pela comissão de avaliação prevista no caput. Parágrafo 4º. A comissão deverá encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Parágrafo 5º. O Poder Executivo regulamentará a instalação e o funcionamento da comissão de avaliação mediante decreto. Artigo 14. Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização apresentarão ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Está ligado. O responsável pela fiscalização representarão ao Ministério Público e comunicarão ao prefeito municipal para que requeira em juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e ao sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Artigo 15. Até o término da eventual ação, o poder público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis, e zelará pela continuidade das atividades sociais da entidade. Artigo 16. A prestação de conta da entidade inerente ao contrato de gestão correspondente ao exercício financeiro será elaborada em conformidade com as disposições legais e constitucionais que tratam da matéria, bem como com o disposto no contrato de gestão, devendo ser encaminhado posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da legislação aplicável. Do fomento às atividades sociais. Artigo 17. As organizações sociais serão destinados recursos orçamentários e, eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Parágrafo 1º. Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. Parágrafo 2º. Poderão ser adicionados os créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato
de gestão parcela de recursos para fim de disposto nessa lei, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. Parágrafo 3º. Os bens de que trata esse artigo serão destinados às organizações sociais, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. Artigo 18. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio do município. Parágrafo único. A permuta de que trata o caput dependerá de prévia avaliação do bem, expressa autorização do prefeito. Da intervenção do município no serviço transferido. Artigo 19. Na hipótese de risco quanto ao regular cumprimento das obrigações assumidas no contrato de gestão, poderá o município assumir a execução dos serviços que foram transferidos a fim de manter a sua continuidade. Parágrafo 1º. A intervenção será feita por meio de decreto do prefeito, que indicará o interventor e mencionar os objetivos, limites e duração, a qual não ultrapassará 180 dias. Parágrafo 2º. Decretada a intervenção, o secretário municipal, a quem compete a supervisão, fiscalização e avaliação das execuções do contrato de gestão, deverá, no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato respectivo, instaurar procedimento administrativo para apurar as causas determinantes da medida e definir responsabilidades, assegurado ao direito da ampla defesa. Parágrafo 3º. Cessadas as causas determinantes da intervenção e não constatada culpa dos gestores, a organização social retomará a execução do serviço. Parágrafo 4º. Comprovada o descumprimento desta lei ou do contrato de gestão, será declarada a desqualificação da entidade como organização social, com a reversão do serviço ao município, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 5º. A qualificação será procedida de processo administrativo conduzido por comissões especiais a ser designado pelo chefe do executivo, assegurando o direito de ampla defesa, respondendo aos dirigentes da organização social, individual e solidariamente pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. Artigo 6º. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e do saldo remanescente dos recursos financeiros entregues e utilização da organização social, sem prejuízo das sanções contratuais, penais e civis aplicáveis à espécie. Artigo 7º. Parágrafo 7º. Enquanto durar a intervenção, os atos praticados pelo interventor deverão seguir todos os procedimentos legais que regem a administração pública municipal, do servidor público na organização social. Artigo 20. Poderão ser colocados à disposição de organizações sociais os servidores do município. Parágrafo único. Durante o período da disposição, o servidor público observará as normas internas da organização social. Artigo 21. O servidor colocado à disposição da organização social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou por manifestação da organização social, ter sua disposição cancelada. Artigo 22. Não será incorporado a remuneração do servidor no seu cargo de origem, vantagem pecuniária que lhe for paga pela organização social. Artigo 23. O servidor com duplo vínculo funcional poderá ser colocado à disposição de organização social apenas por um deles, desde que haja compatibilidade de horário. Artigo 24. O valor pago pelo município a título de remuneração e de contribuição previdenciária do servidor colocado à disposição da organização social será abatido do valor de cada repasse mensal. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 25. O município poderá sempre, a título precário, autorizar a organização social
o uso de bens, instalações e equipamentos públicos necessários ao cumprimento dos objetos no contrato de gestão. Artigo 26. Poderá ser qualificado como organização social pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituídos, mas não mantida pelo poder público, que apresente a devida aptidão e experiência técnica em área de atuação de serviços nos termos desta lei. Artigo 27. O Programa Municipal de Organizações Sociais não obsta a administração de promover a concessão ou a permissão de serviço de interesse público nos termos da legislação em vigor. Artigo 28. A organização social fará publicar no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 90 dias, contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público. Artigo 29. Os conselheiros e diretores de organizações sociais não poderão exercer outra atividade remunerada com ou sem vínculo empregatício na mesma entidade. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Em maio 27 de abril de 2015, Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Justificativa. O vereador Gilson fará a leitura da justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a consideração desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 25, que objetiva dispor sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos com organizações sociais no âmbito do município de Maruí. Inicialmente, cumpre mencionar em linhas gerais que a organização social é uma qualificação dada às entidades privadas sem fins lucrativos, associações, fundações ou sociedades civis que exercem atividades de interesse público. Esse título permite que a organização receba recursos orçamentários e administre serviços, instalações e equipamentos do poder público visando a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade. Sabe-se que as organizações sociais surgiram no ordenamento jurídico pátrio no final da década de 90, fazendo parte de uma política de reforma do Estado, sendo que tais organizações sociais foram a estratégia central para permitir e incentivar a publicização. Assim nascia uma forma de incentivar a produção não lucrativa pela sociedade de bens ou serviços públicos não exclusivos do Estado, em seu sentido genérico, tendo como seu objetivo final maximizar os resultados da ação social em geral, atenuando disfunções operacionais do Estado. Ainda nesse sentido, e tendo por base a Lei Federal 9637, de 18 de 5 de 98, projeto de lei, ora encaminhado a Vossas Excelências, tem por objetivo qualificar pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Vou pedir aos senhores vereadores que a gente passe ali a questão das doutrinas e jurisprudências e vamos para a próxima página. Trata-se de matéria de amplo espectro social, salientando-se que nosso município não pode se manter à margem, deve integrar-se na ação conjunta e articulada de todas as medidas necessárias ao pleno funcionamento da máquina administrativa. Assim, este projeto de lei visa permitir a regulamentação de atividades do setor de prestação de serviços não exclusivos, na expectativa de que esses serviços venham a ser mais bem otimizados a partir da utilização disciplinada de recursos voltados para resultados, com a adoção de procedimentos racionais, flexíveis e dirigidos para o cliente cidadão mediante rigoroso controle social. O Poder Executivo Municipal, a partir do exame de competência e da experiência acumulada das associações e fundações privadas de interesse público e social, qualifica-as como organizações sociais, OS, e destina recursos financeiros para que essas entidades desenvolvam as atividades circunscritas às suas competências. Cabe ressaltar que algumas entidades, prestadores de serviços públicos, poderão ganhar maior autonomia administrativa para a gestão de recursos humanos, materiais e orçamentários, e o Poder Executivo Municipal, por sua vez, poderá ganhar meios de controle mais eficazes para avaliar e cobrar os resultados definidos e obtidos pela organização social. A matéria em comento encontra-se voltada ao fim princípio de encontrar um instrumento que permita a transferência para as organizações sociais de certas atividades que vêm sendo exercidas pelo poder público e que melhor seriam pelo setor privado sem necessidade de concessão ou permissão. Trata-se de uma nova forma de parceria com a valorização do chamado terceiro setor, ou seja, serviços de interesse público, mas que não necessitam
sejam prestados pelos órgãos e entidades governamentais. Há que se acrescentar também que as OS tornam mais fácil e direto controle social na medida em que seus conselhos de administração obrigatoriamente estarão representados não só pelo poder público municipal, como por diversos segmentos organizados da sociedade civil. De certa forma, o poder público se assenhoreia do controle da entidade privada com a colaboração da comunidade para que ela possa vir a exercer as atividades sociais desejadas, utilizando-se de recursos oficiais. Aliás, um dos objetivos desse novo tipo de parceria é precisamente reforçar o controle social direto desses serviços através de seus conselhos de administração. Assim, seus dirigentes são chamados a assumir uma responsabilidade maior em conjunto com a sociedade na gestão da instituição e na melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços, atendendo melhor o cidadão-cliente a um custo menor. Sem dúvida, trata-se de um passo arrojado do Poder Executivo Municipal, cujo estímulo e orientação encontram o necessário respaldo nas experiências bem-sucedidas, não só da administração federal, como também dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e da Bahia. Exemplos como esses estão a demonstrar que as mudanças precisam ser mais rápidas e as organizações públicas devem se qualificar para oferecer respostas satisfatórias, adotando novos modos de atuar e de responder às demandas sociais. Portanto, a partir desse contexto, e sendo a saúde um dos setores cuja organização caracteriza-se pela lentidão e ineficácia administrativa resultantes da técnico-burocracia centralizadora e do corporativismo que o afasta cada vez mais do cumprimento de suas funções sociais, competirá às organizações sociais a missão de erradicar essas imensuráveis distorções, promovendo a redefinição de seus papéis, tornando a administração pública mais flexível e menos onerosa, atendendo assim às expectativas da sociedade em geral. São essas, portanto, senhores vereadores, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei, aguardando breve tramitação legislativa e consequente aprovação da matéria. Imaruí, 27 de abril de 2015, Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Está sem áudio aí, vereador. Obrigado, vereador. Então, o projeto 025 será encaminhado para a comissão, tá? Agora, Vereador Luiz, senhor presidente, só para constar aqui, para que a comissão fique atenta, porque a gente já havia visto esse projeto de lei, e no projeto de lei nós não conseguimos identificar nada que se reportasse à saúde. E na justificativa, o último parágrafo, né, nós acabamos de ouvir, que a justificativa, a partir desse contexto, sendo a saúde um dos setores cujo órgão caracteriza-se pela lentidão e ineficácia. A gente leu todo o projeto, e ouviu agora o vereador Vando também ler, e a gente não viu nada que se reportasse a questão da saúde. Então, para que a comissão fique atenta, a gente ter alguns esclarecimentos, o porquê desse último parágrafo. Obrigado. Senhor presidente, acho importante a observação do vereador Gilson, só pedir também para a comissão se atente à quantidade de jurisprudências que foram juntadas, inclusive no projeto, que porventura o vereador Gilson não leu, mas que são muito importantes, porque ali falam da validade, inclusive jurídica, falando sobre julgados que já teve no próprio Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, corroborando com a lei, mostrando a sua legalidade, a sua constitucionalidade. Então, acrescentar também todos esses artigos aqui da jurisprudência que mencionam. E eu não tenho certeza se é só para a área da saúde ou se são para todos os setores talvez ali no último parágrafo tenha sido um equívoco mesmo. Obrigado. Com certeza esse projeto vai para a comissão e a comissão vai analisar com calma, né? E trabalhar para a gente. Então vamos agora para o projeto número 026/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, exercício 2015 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, exercício 2015, na importância de R$ 91.689,23, com a seguinte classificação. Secretaria de Promoção Social, aplicações diretas, 85 mil. Aplicações diretas, 6.689,23. Total, 91.689. Artigo 2º.
Para atendimento da abertura de decreto especial disposto no artigo 1º desta lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Aplicação direta, R$ 90.523,77. Aplicações diretas, R$ 1.165,46. Total, R$ 91.689,23. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual 2014/2017 e da Lei de Diretriz Orçamentária 2015. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na nossa aplicação. Manuel Viana Souza, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à consideração de Vossa Excelência anexa à proposta de projeto de lei que dispõe sobre a abertura de decreto especial na importância de R$ 91.689,23. O artigo 16, inciso 2º, parágrafo 1 da resolução CONANDA, número 137/2010, veda a utilização dos recursos do Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados pela lei que o institui, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei, mediante prévia aprovação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Veja-se. Aqui, mais uma vez, ele traz vou ler aqui. Parágrafo único. Além das condições estabelecidas do caput, deve ser vedada ainda a utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar. Desse modo, o projeto de atividade 2077, manutenção do Conselho Tutelar, deverá ser desvinculado da unidade orçamentária 1301, para que não fique caracterizada a utilização de recursos do respectivo fundo em pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar. Assim, a abertura do crédito especial em questão é medida que se impõe para cumprimento do disposto no artigo 16, inciso 2º, parágrafo único da resolução do CONANDA, número 137/2010. Não obstante, o projeto de lei em comento encontra esse corpo no artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, nos artigos 167, inciso 5º e 165, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, e no artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Maruí. Outro sim, o projeto em questão aponta a anulação de dotação como fonte para a abertura de decreto adicional, conforme a exigência no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei número 4.320/64. São essas, senhor vereador, senhor presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei, aguardando breve tramitação legislativa e consequente aprovação da matéria. Projeto 026 também será encaminhado para a comissão. Só para que tem dúvida aqui com relação a se é abertura de crédito adicional especial, se é crédito suplementar especial, pode ser, mas não tem essa diferença já ali. Vamos para a comissão para nós olhar, né? Por favor, tem na pauta aí? Para matar a saudade. Projeto de lei número 27, é isso? De 5 de maio de 2015, cria o Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor e dá outras providências. Artigo 1º, Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor, órgão colegiado de natureza permanente, deliberativo, consultivo e propositivo, tem sua organização e funcionamento estabelecidos nesta lei. Parágrafo único, Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor é a instância máxima deliberativa do processo de planejamento e gestão municipal do Plano Diretor Municipal. Artigo 2º, compete ao Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor. 1. Pronunciar-se sobre questões relevantes para o funcionamento regular das instituições democráticas e para a consecução dos fins colimados pelo município. 2. Analisar e deliberar sobre os procedimentos relacionados ao zoneamento, uso e ocupação do solo municipal. 3. Analisar e deliberar sobre os procedimentos relacionados ao parcelamento e remembramentos de lotes urbanos e demais requisitos urbanísticos do município. 4. Analisar e deliberar sobre a mobilidade urbana e rural municipal e hierarquização do sistema viário e de dimensionamento das vias públicas para o município. 5. Analisar e deliberar sobre o Código de Obras e Edificações do município regulamentando as normas edilícias do município.
6. Analisar e deliberar sobre o Código de Postura do município e demais normas correlacionadas. 7. Analisar e deliberar sobre as atividades permitivas, permissíveis, proibidas e toleráveis dispostas no Plano Diretor Municipal relacionadas ao uso do solo municipal. 8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor Municipal e demais atribuições fixadas por lei. 9. Pronunciar sobre assuntos de interesse público. Artigo 3º. Participam do Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor os seguintes membros com direito a voz e voto. 1. Representantes do Poder Público. Um titular e um suplente da Secretaria de Planejamento e Gestão. Um titular e um suplente da Secretaria de Governo. Um titular e um suplente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundema. Um titular e um suplente da Procuradoria Jurídica. Um titular e um suplente da Câmara Municipal de Maruí. Um titular e um suplente da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuária. 2. Representantes da sociedade civil. Um titular e um suplente da Câmara de Dirigentes Logistas. Um titular e um suplente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, o CREA. Um titular e um suplente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Um titular e um suplente do Rotary de Maruí. Um titular e um suplente do Sindicato Rural de Maruí. Um titular e um suplente do Sindicato dos Pescadores de Santa Catarina, Delegacia Sindical de Maruí. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho será eleito pelos seus membros na primeira reunião e o mandato será no prazo de 2 anos, permitida a reeleição, ficando o presidente com voto de qualidade. Parágrafo 2º. O mandato dos conselheiros será igualmente de 2 anos, permitida a reindicação. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor prestarão serviços de caráter relevante, não se lhe atribuindo qualquer remuneração e nem se caracterizando vínculo empregatício. Artigo 4º. As reuniões do Conselho se realizarão regularmente, podendo ser convocadas 1. Pelo presidente, 2. Por 1/3 de seus membros e 3. Pelo prefeito municipal. Artigo 5º. As deliberações do Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor serão materializadas em resoluções para que possam produzir efeitos legais. Artigo 6º. O Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor estabelecerá, por regimento interno, sua estrutura operacional e critérios para seu funcionamento, para que surta todos os efeitos legais. Artigo 7º. Incumbe a assessoria jurídica prestar apoio administrativo ao Conselho de Desenvolvimento de Maruí. Artigo 8º. As reuniões do Conselho de Desenvolvimento de Maruí serão instaladas e realizadas com a maioria simples de seus membros. Artigo 9º. O Conselho de Desenvolvimento do Plano Diretor poderá requisitar de órgãos da administração direta e indireta informações e estudos que se fizerem necessários ao exercício de suas atribuições. Artigo 10. No prazo de 90 dias, o prefeito municipal homologará o regimento interno do Conselho de Desenvolvimento de Maruí. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação em Maruí, 5 de maio de 2015. Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à consideração de vossas excelências a anexa a proposta de projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Plano Diretor e da outras providências. A criação do Conselho Municipal do Plano Diretor é uma exigência contida no artigo 158 da Lei Complementar número 27, de 31 de dezembro de 2013, que instituiu o Plano Diretor Municipal, conforme segue. Artigo 158. Fica o município de Maruí obrigado a instituir, mediante lei específica, o Conselho de Desenvolvimento Municipal, órgão colegiado de natureza permanente, deliberativa, construtiva e propositiva. Parágrafo único. O Conselho de Desenvolvimento Municipal deverá ser considerado de instância máxima deliberativa do processo de planejamento e gestão municipal e do plano diretor municipal. O Conselho em questão terá competência deliberativa para dispor sobre o uso do solo municipal, principalmente no que concerne às atividades expostas no artigo 5º, 2, alíneas A, B, C e D da Lei Complementar número 29, 31 de dezembro de 2013. Veja-se. Artigo 5º. Para efeitos de interpretação, aplicação desta lei, adota-se os conceitos e definições adiante estabelecidas. 2. Uso do solo e relacionamento das diversas atividades para uma determinada zona, sendo esses usos definidos como: A. Permitido. Compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as finalidades urbanísticas da zona correspondente. B. Permissível. Compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona dependerá da análise do Conselho de Desenvolvimento Municipal e outras organizações julgadas afins. C. Proibido. Compreende as atividades que por sua categoria, porte ou natureza são nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona correspondente. E D. Tolerado. Compreende as atividades que após a aprovação do Plano Diretor Municipal e Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal estiverem em desacordo com estas, face a já estarem devidamente e legalmente instaladas no município. Por fim, o Conselho Municipal do Plano Diretor cumprirá um importante papel no tocante às discussões correlacionadas do Plano Diretor Municipal, estabelecendo objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de planejamento do nosso município,
ainda fomentará a participação da sociedade civil na gestão do município, o que fortalece a relação democrática entre o poder público e a sociedade, criando a possibilidade de produzir políticas públicas que atendam aos anseios e às necessidades da população. São essas, portanto, senhores vereadores, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei, aguardando breve tramitação legislativa e consequente aprovação da matéria em Maruí, 5 de maio de 2015, Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei 027, também será encaminhado para a comissão, né? Esse vereador queria fazer um adendo, só como esse vereador não faz parte da comissão. Todos nós sabemos que o plano diretor é um projeto que está causando muita polêmica no município. Esse conselho era para ser criado já em janeiro de 2014 para dirimir certas polêmicas que tivesse passado em vão com o plano diretor. E eu queria achar dentro aqui, por exemplo, um titular da Fundação do Meio Ambiente, do Conselho, né? Da Fundema. Tanto que esse vereador sabe, a Fundema ela foi criada só no papel ainda. Então, tudo isso tem que vocês ficarem atentos. E outro que eu acho muito importante, a comissão pediram uma cópia do plano diretor para saber se o plano diretor que a prefeitura está utilizando atualmente é compacto com o que nós aprovamos nessa casa. E esse vereador sabe muito bem, todos também sabem, que o que estava sendo usado no ano passado não era o mesmo que essa casa aprovou. Então é muito importante vocês pegarem e analisar bem se é o mesmo, para depois não estar problema na frente. Como nós já tínhamos conhecimento de que estávamos querendo reestudar esse plano para melhorar ele, agora vem o conselho para amenizar toda essa causa. Eu acho que é muito importante a comissão analisar bem isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Posso falar? Com relação ao representante do Fundema, concordo plenamente, acho que é uma entidade que não existe no município, foi ter uma lei que foi criada e não foi para frente. E tem mais um detalhe que eu acho importante também, o representante do Sindicato dos Pescadores de Maruí. Eu penso que nós temos duas representações de pescadores no município. Uma que tem mais de 1.000 associados e uma que tem 300, a gente está escolhendo uma que tem 300. Então acho que nós temos que rever essa questão também. Eu acho que ficam as coisas meio que direcionadas, eu acho que isso aí não pode compactuar com isso. Obrigado, vereador. Então, com certeza a comissão vai ter bastante trabalho com esse projeto. Hein? Agora nós vamos para o projeto de lei complementar número 002/2015. Via cargo na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado na estrutura organizacional da Prefeitura de Maruí os seguintes cargos. Um coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Comissionado, CCDA 8. Um assistente administrativo, CCDA 3. Um assistente orientador social, CCDA 3. Um assistente orientador social. Um é do CRAS, outro da SFV, tem duas siglas aqui, o mesmo CCDA 3. Artigo 2º. As atribuições e requisitos necessários para preenchimento dos cargos ora criados estão previstos no anexo único desta lei. Parágrafo único. A admissão do pessoal observará o número de contratações, as funções, a carga horária semanal, a remuneração mensal e a habilitação exigida em conformidade com o anexo único da presente lei complementar. Artigo 3º. Fica acrescido no anexo 1º da lei número 1028, de 24 de janeiro de 2005, os seguintes cargos de provimento comissionado. Um coordenador de Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. Um assistente administrativo, CCDA 3. Um assistente orientador social, CCDA 3. E um assistente orientador social, SCVF, CCDA 3. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário. Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Aqui tem o anexo da lei de 2005, sim, que é a estrutura administrativa. Justificativa. Submeto à consideração de Vossa Excelência anexa à proposta de projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos de coordenador do Centro de Referência de Assistência Social,
na organização administrativa da Prefeitura de Imaruí e da outras providências. O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade de proteção social básica do SUS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos da cidadania. O CRAS é uma unidade que se diferencia dos demais, pois é a única unidade que desempenha as funções de gestão da proteção básica e da oferta do Programa de Atenção Integral à Família, PAIF, além do PAIF, oferta obrigatória e exclusiva do CRAS. É oferta, está sem acento aí, obrigatória do CRAS. Outros serviços socioassistenciais de proteção social básica são implementados nessa unidade. De acordo com a resolução número 001/2013 e número 005/2010 do MDS, a equipe de referência do CRAS deve ser composta por um assistente social, um psicólogo e um coordenador. No momento, a equipe em questão está incompleta, pois está somente com o assistente social e com o psicólogo. Por fim, mediante contato telefônico com a Secretaria de Estado da Assistência Social, esta afirmou que para o município de pequeno porte é possível realizar a contratação dos cargos que, ora, se criam mediante provimento em comissão, até que se realize concurso público para provimento efetivo. São essas, portanto, senhores vereadores, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei, aguardando breve tramitação legislativa e consequente aprovação da matéria. Imaruí, 6 de maio de 2015, Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Esse projeto também vai para a comissão, tá? Agora vamos para os requerimentos. Requerimento número 019/2015. Requeremos, após ouvir o plenário, na forma regimental, seja encaminhado de ofício ao senhor prefeito municipal solicitando informações referentes à contratação emergencial por dispensa de licitação para fornecimento de caminhão-pipa. Cópia do processo de dispensa de licitação, comprovação da realização do serviço prestado com a caminhão-pipa, cópia do contrato. Solicitamos ainda a justificativa da contratação através da dispensa de licitação, justificativa, com o objetivo de cumprir o dever dessa Casa Legislativa no sentido de zelar pela aplicação correta dos recursos públicos e a fim de sanar dúvida de qualquer munícipes que tenha nos questionado, necessitamos com urgência das informações solicitadas. Sala das sessões 7 de maio de 2015, Vanderlei Cunha e Vanderlei Célio, aos vereadores propositores. Em discussão, requerimento número 19/2015. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordem permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores presentes. Senhor presidente, antes do término aí do expediente para requerimentos, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Eu estava dando uma olhada aqui no regimento, artigo 148, inciso 5º, onde fala de requerimentos. O inciso específico eu não localizei. 108, né? Então, fazer um requerimento verbal. Semana passada foi comentado nessa casa, até bastante propriedade pelo vereador Vando Cunha, que alguns funcionários da Câmara, da Prefeitura, cargos comissionados, inclusive do alto escalão, totalizando aí em torno de R$10 mil. Então, esse vereador ficou preocupado porque, realmente, o município que se fala que não se tem dinheiro, para botar o óleo na máquina, para arrumar as estradas, não se tem dinheiro com uma série de situações que vem acontecendo no nosso município, se jogar aí 10 mil todo mês pelo bueiro, eu acho que realmente é de se ficar preocupado. Fui em cima, fui perguntar ao prefeito, fui questionar os secretários e gostaria de fazer um requerimento verbal para que o secretário de Pesca, ex-secretário de Administração e secretário de Pesca, Luciano Boico, que está até presente hoje, que ele faça uso da tribuna na próxima sessão, aí
de repente por 5 minutos, para que ele possa, pelo menos, justificar aí suas atividades, até porque não está mais na Secretaria de Administração, está na Secretaria de Pesca, mas, pelo que eu entendi, é um dos cargos citados, então acho que não cabe a esse vereador estar defendendo o secretariado. Acho que o secretariado tem condições de vir se defender, de vir prestar conta do seu serviço, e gostaria que fosse aprovado por esse plenário. Obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão, então, o pedido do requerimento verbal do vereador Pablo. Com relação ao pedido, só que ao invés da semana que vem, que até porque tem um pedido já da secretária de Saúde, então que fosse marcado mais para frente, sem problema nenhum, até faço questão. Até porque é um questionamento que todo mundo tem conhecimento, não é só o vereador Vando. Fizemos questão que ele explique. Ele vai dizer o quê? Que está em Brasília fazendo serviço, então a gente quer ouvir o que ele fez em Florianópolis, em Brasília, né? O secretário está aqui, para ele trazer e justificar essa ausência da Prefeitura de Maruí. Então, mas só que para a semana que vem, senhor presidente, me corrija se eu estiver errado, acho que tem a secretária de Saúde já agendada, pelo menos foi convidada. Convidada não, foi intimada, né? Obrigado, vereador. Ainda em discussão o requerimento verbal do vereador Pablo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu coloco o pedido do requerimento em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Como o vereador Vando falou, semana que vem a secretária Carmen deve comparecer aqui, né, que a gente pediu no prazo de 15 dias. A gente deixa para a próxima sessão. Dia 25, vereador Pablo. Beleza? Não havendo, então, mais matéria do Poder Executivo e Legislativo, eu peço intervalo, a dispensa do intervalo regimental e vamos para o tema livre. Número 22, vereador Rafael. Vereador Gilson. Vereador Gilson se abstenha. Número 13, vereador Pablo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, os ouvintes aí das rádios, da Rádio Litoral, atenção especial hoje nesse dia de chuva aí, agradecer ao público presente e ao Castro aí que se fez presente mesmo com essa chuva, para que possa depois transmitir na rádio aqui o nosso trabalho, que eu acho que o nosso trabalho sem a rádio, ele fica meio sem valor, tá? Então, costumo sempre agradecer às rádios e aos internautas pelo acompanhamento aí das nossas sessões. Meu tema livre hoje, fazer alguns comentários. Primeiro comentário sobre o requerimento verbal. Comentário esse porque fiquei preocupado com o comentário do vereador Vando, acho que bem próprio. A prefeitura tem que ser fiscalizada mesmo, principalmente se secretários ou coordenadores, ou enfim, cargos comissionados, principalmente do alto escalão, se não vêm comparecendo, eu acho que realmente merecem uma cobrança, principalmente do vereador. Esse vereador que sempre brigou pelo funcionário público, que brigou pelo Vale Alimentação, não posso ser conivente com o secretário ou funcionário recebendo sem trabalhar. Acho que o funcionário deve receber pelo trabalho que realiza, em condições, em patamares a nível federal, como nós viemos aprovando aí dos agentes comunitários, como viemos aprovando do Vale Alimentação para incentivar, como teve palestras com psicólogo para dar ânimo até aos funcionários, mas ser conivente com cargos que estão sendo ocupados e que os secretários ou coordenadores, enfim, os cargos que não vêm, pelo menos demonstrando a que vieram, acho que não posso ser conivente. Fiz o questionamento, o secretário Luciano se propôs a vir à Câmara, então fiz o primeiro requerimento na pessoa dele, mas farei nos demais assim que necessário e assim que eles concordem em vir também prestar conta, porque eu acho que não cabe ao vereador aqui estar defendendo ou tapando só com a peneira. Dizer também que no dia 22/5,
vai ter um seminário para o pescador, com a presença do superintendente da pesca, o superintendente Horst, vai estar aqui tirando dúvidas dos pescadores, principalmente as dúvidas que tem agora aí com relação ao defeso, nota do pescador. Então a gente tomou a iniciativa aí junto com a secretaria para que se possa esclarecer isso ao pescador, para que o pescador tire suas dúvidas, que saia da preocupação de que não vai receber o defeso na próxima temporada, por conta de que não está tirando a nota, se está fazendo de forma errada. Então a gente teve essa preocupação, esse vereador e a Secretaria de Pesca também, em fazer com que se crie aí um seminário, se discuta, se tire as dúvidas, se crie de repente até um mecanismo na prefeitura para que atenda essas pessoas que têm dúvida, para que não deixe tirar a nota errada, ou para que não se deixe de tirar a nota e depois não venha se perder aí o direito do defeso, que é um direito que muitas pessoas, a gente sabe que muitos pescadores precisam desse valor. Inclusive a gente vê que muitas vezes está dando resultado pelo fato de não ter pescado, que realmente o camarão vem maior. Embora haja aí uma divergência sobre o período do defeso, a gente sabe que esse valor movimenta o nosso comércio, movimenta o nosso município. Então, acho que bem apropriado essa iniciativa de trazer um seminário para o pescador dia 22 de 5. Aqui, se eu não me engano, vai ser na Câmara, aqui no espaço da Câmara, mas farei até o convite na semana que vem, refarei o convite, dando o local exato aí. Parabenizar também o pessoal que esteve junto à Secretaria de Transportes e Obras e conseguiram aí deixar de certa forma a Estrada do Sertão arrumada, foi reconstruída a Ponte do Sertão. Então eu acho que a gente muitas vezes deve criticar, mas também quando for feita a obra, quando ser feito o serviço, eu acho que a gente tem que vir aqui elogiar. Existia a preocupação inclusive aí do pessoal no Dia das Mães, se poderiam vir pela Estrada do Sertão, se a estrada estava boa. Tem pessoas aí que trabalham comigo até, tem uma moça que trabalha comigo lá no Porto, o pai dela mora no Aratigaúba e perguntou, eu quero ir visitar minha mãe, mas quero ir pela Estrada do Sertão, será que eu posso ir pela Estrada? Não, pode ir, que eu acho que se Deus quiser vai estar arrumada a ponte e vai estar tudo pronto. A gente nunca pode garantir, né? Mas por quê? Porque depende de tempo, depende de uma série de fatores, mas se Deus deu certo, deu certo e a ponte foi arrumada. Obrigado. Obrigado, vereador. Número 20, vereador Rafael, não compareceu na sessão. Vereador Luiz, esse vereador se abstém. Vereador Lucanir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, na última sessão que eu não compareci, que eu até avisei ao senhor que eu estava no trânsito, houve alguns comentários ao meu respeito. O vereador Gilson falou no meu nome, pediu perdão pela minha ausência, mas falou de mim. Isso é normal. Ele falou sobre a famosa visita dele ao posto do Canguiriquá da Capela. Botou também na gravação, na sessão. A gravação dizia a respeito das seringas, que não tinham sido reutilizadas. Tudo bem, não foi reutilizadas, mas estavam violadas com fezes de barata. Para mim, é pior. Está contaminada. Qualquer enfermeiro sabe que se ela está violada do pacote, não pode ser mais utilizada. Eu conversei com aqueles funcionários que estão ali presentes, que é o Jaime e a Dadá, e disseram para mim, com todas as letras, não estavam sendo usadas. E o senhor repetiu 3 ou 4 vezes aqui. Pasmem, estavam sendo usadas. Então foi isso que eu falei. Aí,
o senhor fez aquele carnaval porque eu não estava. Fui perguntado na rádio a respeito dessa sessão. Eu disse que seria covardia de eu comentar na rádio sem antes ouvir, ouvir o comentário na sessão. Agora, vereador, se eu for procurar eles, disse que eu havia procurado o senhor e pedido desculpa. Eu nunca procurei o senhor e nunca pedi desculpa. Então, vereador, às vezes a gente vai para o tema livre e se empolga. Se empolga. Eu acho que naquele momento o senhor se empolgou. Quando o senhor disse que elas estavam violadas e estavam sendo reutilizadas com fezes de barata. Vereador Xereca, uma partezinho só para... Rapidinho eu lhe dou a parte, vereador. Rapidinho, até para complementar, eu acho que no dia realmente foi falado que abriu uma gaveta, pulou uma barata, e na segunda tinham embalagens abertas e seringas sendo utilizadas. Eu acho que se houve aí um equívoco, foi com relação a reutilizadas ou Sim. utilizadas. Porém, Sim. embalagem aberta sendo utilizada, eu acho que, como você falou, realmente estão contaminadas as seringas. E eu acho que é lamentável, até porque se desqualifica às vezes o profissional de saúde, que muitas vezes estudou, trabalhou para conseguir aquele certificado e às vezes por conta de um equívoco aí se pode colocar em xeque aí todo um profissionalismo. Obrigado. Como eu estava dizendo, eu conversei com eles. Eu conheço o trabalho deles, conheço o trabalho do Jaime, conheço o trabalho da Dadá. Eu tenho certeza que eles não iam botar o diploma deles em risco utilizando seringa contaminada. Porque se ela está aberta com fezes de barata, ela está contaminada. Não precisa dizer mais nada. É isso que eu tenho a dizer. Era isso que eu tenho a esclarecer. E por hoje era só e muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Vereador Rui José esteve na sessão, mas já se ausentou. Número 7, vereador Vando. Boa noite, presidente, nove vereadores, público que nos acompanha. Queria primeiramente, só agradecer, não sei hoje quem assistirá, mas agradecer à Secretaria de Obras. O vereador Pablo falou que a gente quando só sabe criticar, mas esse vereador não é esse intuito. Sempre critico, mas quando faz, sempre agradeci. E venho por hoje, já estava no meu tema, agradecer o serviço feito não só na estrada do Sertão, mas quanto o serviço que foi feito na estrada do Estado, o serviço que foi feito a metade da Vila dos Rocha, a ponte, a tubulação, que o senhor comentou, mas foi desentupida a tubulação que tinha antes da ponte. A preocupação é, e sempre vai ser, por que esperar de um ano para depois fazer a manutenção? Fizeram agora, infelizmente choveu. Só que daqui um ano que a máquina vai voltar lá. Daí quando está um caos, que precisa de um monte de série de coisa, volta a fazer. Eu sempre tenho debatido em cima disso. A população não merece tudo isso. Se estragou dentro de 2 meses, 3 meses, volte lá e faça. Já é muito, mas se fazer cada 90 dias, é muito melhor, tanto para a administração, quanto para esse vereador que reside nessa localidade, que sempre a nossa estrada, você sabe muito bem que são precárias. Uma ponte queimada em novembro, hoje nós estamos em abril. Agradecemos, muito obrigado por ter feito. Acho que a comunidade merecia que tivesse sido já feito em dezembro. Mas a gente agradece, porque foi feito com inusitado e foi de coração. Não sei que coração que foi, mas foi. Mas o que me traz hoje aqui é um pesar. Este vereador hoje está de luto, como todo o Estado que compactua com o partido do PMDB. Hoje o PMDB perdeu não somente um senador, um ex-governador, ex-prefeito, mas sim, hoje o PMDB perdeu um pai. Hoje o PMDB perdeu um pai. Um pai do PMDB hoje perdeu-se. Então, o PMDB hoje chora, mas o PMDB é grande, e como toda família, quando se tem um grande pai, sempre há de ficar grandes filhos, que vão saber levar esse legado, que é o PMDB
para a frente. É só isso que esse vereador tem a dizer hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Número 15, vereador Vando. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, comentando o Castro, representando aqui a imprensa, a Rádio Litoral, cumprimento os demais presentes. Senhor presidente, queria dizer para o nobre companheiro, vereador Pablo, só por Deus mesmo, Pablo, só por Deus. Realmente, a situação que encontra-se no nosso município, nós temos que pedir um milagre aí para resolver, porque a coisa é feia. Mas não foi para isso que eu vim falar hoje. Eu vou ser um pouco repetitivo, mas vou falar um pouquinho sobre o falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira. Um homem com uma vida pública de 44 anos. 44 anos de vida pública. Uma biografia irretocável no cenário municipal lá em Joinville, no cenário estadual e no cenário federal. Um político que depois de 44 anos de vida pública, que foi deputado estadual, 5 vezes deputado federal, 3 vezes prefeito de Joinville, 2 vezes governador do estado, e hoje ocupava o cargo de senador. Foi ministro da República de Ciência e Tecnologia. E foi também presidente nacional do meu partido. Diga-se passagem, o único partido que ele fez parte nesses 44 anos de vida pública. Houve-se comentários, vereador Gilson, senhores vereadores, principalmente nas redes sociais, que eu acho de pessoas que não têm moral para falar uma vírgula de quem quer que seja, principalmente de uma pessoa que tem um legado tão grande quanto o senador Luiz Henrique da Silveira, nosso ex-governador, sempre governador. Responsável, senhores vereadores, pela sequência de 4 mandatos consecutivos do governo do Estado. 2 com ele e 2 com o governador Raimundo Colombo. Responsável por algumas eleições de senador. E eu digo o seguinte, mesmo do ex-senador, hoje governador Raimundo Colombo, do atual senador Dário Berg, do atual senador também do PSDB, esqueci o nome, Paulo Bauer, fez questão, na hora que viu a coisa feia de ir para a televisão, de vez de se preocupar com a eleição dele, fazer questão de pedir primeiro voto para Paulo Bauer para depois para ele. Coisa inédita. Às vezes serve de piada, como daquele que acha que está eleito vai lá pedir voto para o vizinho, né? Mas o Luiz Henrique teve essa grandeza, inclusive, quando era candidato ao Senado também. Vereador, concede uma partezinha para mim dar uma... Pois não, senhor presidente. Senhor vereador. Só também mencionar que ele foi aluno da Universidade Federal, na Faculdade de Direito, ministrou também aulas de língua portuguesa e história no Colégio Coração Bom de Jesus, e foi professor também do curso de Direito Público na Universidade de Joinville. E eu acho que um dos maiores feitos aí do ex-senador Luiz Henrique foi disputar a presidência do Senado com Renan Calheiros, eu acho que um dos maiores políticos aí. Então, por pouco não tivemos um presidente de Senado no estado de Santa Catarina, Luiz Henrique. Então, desejar meus pêsames também a essa grande perda. Com essa eleição ele teria pavimentado a próxima eleição, vereador Pablo. Com certeza, se isso fosse lá há 1 ano e meio, ele seria o novo presidente do Senado, isso não tem dúvida nenhuma. Mas, gostaria de fazer minhas a palavra do vereador Vando, quando disse que o PMDB está órfão. Realmente, nós perdemos um líder. Mas, como disse o vereador Vando também, nós temos outras pessoas, não com o legado do Luiz Henrique, mas com certeza vão tirar proveito de todo o aprendizado passado pelo
nobre vereador, nobre senador, ex-senador, atual senador hoje, falecido, Luiz Henrique, para quem tem aplicado no nosso partido aqui e tentar, nas próximas eleições, quem sabe, tirando proveito de tudo que ele ensinou, nós ter uma eleição tranquila aqui e talvez repetir essa coligação que está aí propagada por 12 anos, que vai completar 16 anos agora de mandato consecutivo de governador do estado. Então, sem dúvida nenhuma, um feito exitoso. E os adversários vêm correndo atrás e fica difícil alcançar. Claro, com a perca, naturalmente a gente se preocupa com o futuro da política catarinense. Pois não, vereador Gilson? Obrigado, vereador. Eu gostaria de também usar esse espaço para 2 momentos que eu acabei esquecendo, e obrigado pela parte. Primeiro, lembrar também essa vida pública e o legado que o Luiz Henrique deixou para Santa Catarina e para o Brasil, porque é reconhecido nacionalmente, sem sombra de dúvida, é um grande líder político. E também aproveitar esse espaço para convidar o pessoal para a convenção do PSD, que acontecerá amanhã a partir das 7 horas no Piquete. Então a gente já gostaria de deixar aqui o convite para a convenção do PSD amanhã. E para encerrar, vereador, obrigado mais uma vez, para nós encerrarmos com esse assunto, que o vereador Xereco utilizou mais uma vez, que falou no nome dele, ele acha que de alguma forma a gente está tentando ofender, mas de hipótese nenhuma. O que não pode acontecer é a falta de condições no ambiente de trabalho responsabilizar o funcionário. A falta de condições de trabalho não pode se responsabilizar o funcionário. E o que estava acontecendo desde a semana passada era isso. A gente sabe, o vereador Xereco lembrou aqui do profissionalismo dos dois, mas o ambiente que eles estavam trabalhando não era um ambiente propício para que eles pudessem trabalhar. Então, tenho certeza que depois que aconteceu aquele comentário desse vereador aqui, estiveram lá no local, fizeram uma limpeza, não foi a limpeza adequada, mas estiveram lá, tiraram o que estava atrapalhando, existiam baratas, mas o que ficou muito claro aqui, gostaria de deixar também registrado, o que ficou muito claro aqui foi que esse vereador não utilizou a palavra reutilizar. E quando eu disse que o vereador, não falei para eles que o vereador me procurou para pedir desculpas, porque isso não aconteceu, nós nos encontramos na sala do Andrei, e ele disse que se eu tivesse utilizado a palavra utilizar, ele ia se retratar. Foi a palavra que ele usou. Não de pedir desculpas, mas se retratar do que ele havia falado. Foi só isso. Obrigado. Até porque eu acho que já deu importância demais para um assunto que já foi resolvido. E constatado que realmente a saúde do nosso município está um caos. Até esperava a secretária hoje, não apareceu, para nos dar explicação sobre a real situação da saúde. Mas eu penso que, ao invés de estar se apegando a isso, ela desse resposta à população que está precisando. Infelizmente. Vereador, falando 30 segundos. Eu estou concluindo. Então, muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço e até segunda que vem. Obrigado, vereador. O último aqui é o número 11, vereador Vandinho, não compareceu na sessão. Não havendo então uma matéria do Poder Executivo nem do Legislativo, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de maio de 2015. Meu muito obrigado e até a próxima sessão, se Deus quiser.